Mais sobre a velhice no Talmud, no Tratado Baba Batra 120a, dizem os sábios, Bimsiba alech achrei zikna. Quando você está sentado, seja numa festa, numa recepção, num encontro, honre os idosos, os anciãos, os velhos, né? Logo dando a eles a dianteira ou colocando eles num lugar respeitoso nas refeições, etc. A mitzvah de respeitar, honrar, reverenciar idosos e anciãos. Assim também o Talmud nos diz algo interessante no Tratado Megillah 31b, Stirat Zkenim Binyan. Quando falamos de anciãos, quando falamos de idosos, que não são apenas idosos na idade, mas como nós falamos, aqueles que acumularam experiência de vida, que são sábios, em Chacham Kebala Nisayon, não há mais sábio do que aquele que acumulou experiência. E aqui uma pessoa que viveu bastante, que tem uma idade avançada, mas soube aproveitar a sua vida e acumulou conhecimento, não só conhecimento teórico, mas também experiência prática, e se tornou um sábio, etc. Não se diz, preste atenção no que dizem esses sábios, porque mesmo quando esses sábios falam para demolir ou destruir, às vezes pode parecer algo chocante em relação a algum projeto, alguma coisa, e se os sábios dizem, lá eles dizem assim, se vêm os jovens, esses mais, talvez imaturos ou sem tanta experiência, e dizem que agora é o momento de construir, erguer, de investir, então pode ser que isso leve à destruição. Por outro lado, quando pessoas ponderadas, pessoas com experiência, esses idosos, esses sábios, se eles vêm e dizem para nós, para demolir, destrua, saiba que a demolição dos sábios muitas vezes se constitui em uma construção. Isso é uma forma de construir ou reconstruir de forma ideal aquilo que precisa ser feito. Em outras palavras, devemos saber considerar e valorizar as palavras desses sábios experientes, por mais que às vezes até pareçam contrárias àquilo que a gente vê e imagina, mas considerando a experiência de vida que eles têm. No Talmud Sukkah 53a se fala também que esses mais idosos anciãos, eles diziam Ashrei ziknuteinu shekipra al yalduteinu. Haviam aqueles que nós já vimos anteriormente, os mais idosos e velhos que diziam, louvavam a Deus e agradeciam que na minha juventude eu não fiz nada de tolo, não fiz bobagens, não cometi pecados ou erros que comprometam a minha imagem na velhice. Por outro lado, haviam aqueles que talvez não tiveram uma trajetória tão impecável durante toda a sua juventude, mas esses também agradeciam a Deus que chegaram até onde chegaram, a idade avançada, e com isso puderam ponderar e reconsiderar e dar uma guinada na vida e dizendo Ashrei ziknuteinu, bem-aventurada, feliz a nossa velhice que traz e trouxe expiação sobre a nossa juventude. Então, se a pessoa chegou na idade avançada, mas com isso ponderou, se arrependeu, tinha remorso, buscou corrigir os erros que cometeu, isso também é grandemente positivo. Então, isso que afirmavam essas pessoas, que feliz é a nossa velhice quando ela pode expiar e trazer perdão pelo que falhamos e cometemos na nossa juventude. Interessante, no Tratado Arachim 19a, há uma colocação que distingue os gêneros, a diferença de um velho, um idoso em casa, e uma velha e uma idosa, quem se torna mais carrancudo, mal-humorado, etc. Então eles nos diz, Aken Babait, um idoso, um homem idoso em casa, Meirá Babait. Isso às vezes é uma tragédia em casa. Skeiná Babait, uma idosa em casa, Otsar Babait. Isso representa um tesouro em casa. Se diz que muitas vezes acontecia que o homem que estava acostumado ele a sair e trabalhar e etc, e de repente ele já está aposentado ou se sente ocioso,
e ele come, bebe, mas não se sente produtivo, ele fica frustrado consigo mesmo, e muitas vezes isso baixa a sua autoestima, isso torna ele resmungão e crítico e reclama e etc. Enquanto que, de forma geral, a mulher idosa, ela, se antes ela estava acostumada a prendas domésticas, ela continua com seus afazeres domésticos, ela está acostumada a lidar com as coisas da casa e ela prossegue fazendo isso com satisfação, sem queixas, reclamações, ela continua sendo produtiva mesmo com sua idade avançada.